Olá, eu sou Gisele Monteiro do programa Gravidez e Pós-Parto Informa e tenho o prazer de estar aqui com os mentores, conselheiros e coaches de relacionamento Daniel e Cris. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Na verdade, esse vai ser um vídeo conjunto, né? Isso, nós vamos começar aqui no meu canal e vamos pro canal de vocês. Qual é o canal de vocês? Transforma o seu casamento. Olha só, tem muita coisa bacana. Você fica aqui nesse vídeo e aguarda um pouquinho que a gente já vai começar. Então, queridas, com grande prazer, hoje nós vamos estar conversando sobre algumas dificuldades que eu sempre encontro com as minhas seguidoras, as minhas alunas. Eu trouxe até, Daniel e Cris, alguns depoimentos que vocês vão ver como as mulheres ficam sensíveis nesse momento da maternidade. Como coaches e mentores de relacionamento, vocês também encontram essa realidade? Muita sensibilidade das mulheres, problemas no relacionamento. Gi, obrigada por nos convidar, né? Porque nós estamos fazendo parte e entrando aí, né, nessa... para falar com suas convidadas, com suas alunas, e a gente sabe que a questão da transição, do pós-parto, da maternidade é algo que mexe muito com o casamento, que afeta diretamente o relacionamento do casal. E a gente conhece algumas pessoas, a gente já aconselhou muitos casais que passaram por algumas situações e venceram essas situações, né? E a gente acredita que a gente vai poder contribuir um pouquinho para que talvez essas mulheres que às vezes se sentem sozinhas nessas situações vejam que, na verdade, tem muita gente que passa por isso. Parece que a mulher está sozinha nesse momento, né? Parece que ela foi abandonada, que ela está no fundo do poço. Vocês também sentem isso? A gente acaba... Uma das coisas que até a gente tem falado nas oportunidades que nós temos, até por causa do livro, quando a gente escreveu o livro, a gente fala muito na questão do terceira chave, da questão de que quando chega uma criança no casamento, um filho no casamento, nós temos que mudar os acordos, as coisas que antes eram só de 2, agora terão que ser de 3. Então, transformam-se as responsabilidades, transforma-se a visão até mesmo do relacionamento, e nós precisamos ter esse apoio para que essa transformação seja benéfica e não traumatizante, não seja um trauma na vida do casal a chegada do filho. Por isso que tem casais que falam, não, é um só. Ficam traumatizados. Exato, né? não, é um só, tá ótimo. E a gente até chegou, quando a Marjorie nasceu, eu falei para aqui, falei, amor, se você quiser, pode ser só um, tá ótimo, né? Só que nós chegamos a uma conclusão mais pra frente. Puxa, como é que vai ser a vida dele, seu irmãozinho? Eu tenho irmã, ela tem 2 irmãos, então a gente sabe que como é bom você ter esse apoio, principalmente depois quando cresce, quando acontece alguma coisa. Voltamos a conversar sobre acordo. Exatamente. Então assim, a gente entende que no relacionamento é muito importante essa questão do acordo. Do casal conversar e chegarem juntos a um consenso. Tá. Né? Então, às vezes, o casal, né? Até antes de casar já combina, vamos ter filhos, não vamos ter filhos? Ah, vamos! Quantos filhos vão ter? E isso vai sendo conversado no decorrer, né, do relacionamento, do casamento. Eu acho que quando isso começa na gravidez fica mais fácil, mas o que eu vejo é que muitas mulheres não são preparadas dessa forma. Vamos colocar que a gente pega já o bonde andando, né? E essa mulher se depara lá no pós-parto com um corpo totalmente transformado, um relacionamento que às vezes está ali abalado, né? Apesar de uma grande alegria de estar ali com o filho, com os filhos. E também, uma coisa que eu não sei se vocês sentem isso, parece que a mulher, ela perde a sua identidade. Ela tem que reconstruir quem ela tem que reconstruir a sua... Até a logística, eu falo que a logística materna é uma loucura, né? Trabalho, é casa, marido, é filho, né? Então, a mulher organizar tudo isso, parece que ela fica completamente perdida. Sim. Vocês sentem também essa busca da nova identidade da mulher? Hoje é interessante porque
diferentemente dos homens, a mulher, ela já começa ali, ela tá gerando aquele bebê. Então as mudanças já começam a acontecer dentro dela. E aí começam as mudanças do corpo. E o homem só tá olhando. E por enquanto o homem tá só assistindo, né? Passando a mão na barriga, conversando com o bebê. E aí vem o bebê. A mudança no corpo continua, porque não é mais o mesmo corpo. Verdade. Só que além dela ter que lidar com a mudança do corpo, ela tem alguém para cuidar, que depende exclusivamente dela. Então, assim, muitas vezes a mulher ela não está preparada nem para cuidar das mudanças que aconteceram com ela, mas não importa, porque tem alguém que precisa do cuidado dela, que é aquele bebê. Verdade. Então ali, muitas vezes, por isso essa coisa de perder, né, a identidade, de que agora ela não é só mais mulher, ela não é só mais esposa, agora ela também é mãe e ela precisa se ajustar a essas mudanças de uma forma muito rápida. Verdade. Né? Porque as coisas vão acontecendo e não espera. E nessa transição, nessas mudanças, muitas vezes ela não consegue encontrar o apoio do marido, porque ele não consegue acompanhar toda essa transformação. Acho que não dá para entender, né? É uma mudança de comportamento, uma mudança de corpo, uma mudança de rotina. Acho que o homem também fica perdido nesse processo, né, Daniel? Por isso que eu creio que é por isso que a gente viveu ou buscou fazer isso que nós fazemos hoje, de poder trazer um apoio até mesmo nessas fases mais importantes. Então, assim, entender que o casal e a família precisam ter um preparo para algumas coisas. E a gente não pode, muitas vezes, requerer do homem o que ele não teve. E eu costumo dizer isso, que às vezes a gente fala, porque, puxa, mas faça isso, faça aquilo, só que ele não teve referência. Ele não teve uma referência, muitas vezes, até de um pai que quando olhava para a mãe grávida de um outro irmão, não, o pai vivia distante, chegava e também não fazia isso que a mulher esperava, e ele, não tendo esse parâmetro, ele acaba não fazendo realmente. O que acontece? Como aqui falou, essas mudanças que acabam acontecendo no corpo da mulher, e ela está vivendo aquilo intensamente, ela tem que fazer. A mulher tem que começar a fazer algumas coisas, não tem jeito. O homem, ele teria que ser proativo, ele tem que começar a ajudar, mas ele muitas vezes não encontra como fazer isso acontecer. E às vezes até essa coisa que eu acho super bacana, por isso que eu trouxe o casal, porque às vezes o homem quer conversar com o homem. E normalmente a gente vai buscar a ajuda de uma psicóloga, né? Então é uma pessoa que às vezes olha o problema de outra forma e não ajuda na prática do dia a dia, né? Então por isso que os mentores, os coaches são muito bacanas nesse sentido, porque você vai ser ajudada como mulher, como mãe, como esposa, e ao mesmo tempo o homem também pode ser ajudado, seu marido, né? E aí tem também a palavra de um homem para reforçar algumas atitudes, né? É isso que vocês sentem, que o casal também fortalece nesse processo? Eu creio que a gente trabalha de uma outra forma, não é só uma cabeça pensando na situação que é uma situação importante, uma situação que precisa ser tratada, mas tem um ponto de vista dos dois. Então, quando às vezes eu vejo o homem falando algo, eu olho para ela e falo, eu estou entendendo o que ele está falando. E ela, da mesma forma, quando a mulher está falando alguma coisa ela fala, eu estou entendendo o que ela está falando. E aí a gente consegue convergir isso em algo que é uma solução muito mais prática do que uma mulher tentar entender da cabeça do homem e o homem tentar entender a cabeça da mulher. Verdade. Então nós conseguimos tratar a situação de uma outra forma. Então, Daniel, Cris, eu separei aqui alguns comentários que eu recebo nas mídias sociais, de seguidoras mesmo, e que são muito comuns também com as minhas alunas, tá? Eu vou ler alguns e a gente vai discutindo aqui o que é a coisa da autoestima, como pode estar esse casamento, tá? Me sinto maravilhada em ser mãe, mas sinto que não tenho tempo para mim. Antes de dormir, tenho a impressão que meu marido se incomoda. Sempre estou cansada de tantas tarefas, nervosas, estou muito cansada. Bom, a gente sabe, né, Cris, que a rotina materna não é fácil. Vamos confessar. É difícil. É difícil, é cansativo. É puxado, é cansativo. E tem um cansaço mental também, não é? Tem um cansaço mental, tem um cansaço físico, tem um cansaço emocional também, porque um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quando a gente olha para o nosso parceiro e a gente sente que ele não nos compreende, ou olha com aquele olhar de acusação, como assim você está cansada?
como assim você não quer namorar? Né? Então, e isso gera, né, é como se fosse uma bomba em cima da gente. É verdade. Né? Porque vem uma culpa, sim, vem uma... Porque ela começa dizendo, me sinto maravilhada em ser mãe. Então ela tá querendo dizer o seguinte, eu tô feliz, sim, né? Eu tenho o filho, esperei, eu tô feliz por isso. Porém, né, isso causou tantas outras coisas e às vezes a gente se sentir cansada, sobrecarregada por tudo isso, vem também a culpa de falar assim, poxa vida, mas por que eu tô me sentindo triste, chateada porque eu sou mãe? E ainda a culpa de olhar pro marido e sentir aquela pressão. E não só a pressão, como se você estivesse devendo alguma coisa. Não é? Exatamente. E quando falta esse apoio do parceiro, aí as coisas podem realmente ir por água abaixo. E aí, Daniel, você como homem, marido, e aí, vocês percebem esse cansaço, tem essa sensibilidade, como que fica? Então, eu talvez seja meio suspeito para falar disso, porque eu quis muito participar de todos os momentos, assim. Eu creio, não lembro, amor, se você teve que chegar para mim e falar, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê. Porque... Na verdade, no primeiro bebê, na minha primeira filha, eu era aquela mãe meio desesperada que não deixava ninguém fazer nada. Eu queria fazer tudo. Ele às vezes queria ajudar, falando, não, você vai deixar a criança cair, você não vai saber trocar fralda. É mãe de primeira viagem, né? Primeira viagem. E até, por exemplo, nós aproveitamos que o nosso metabolismo era diferente. Então, por exemplo, ela é mais diurna e eu sou mais noturno. Então, à noite, quem cuidava, quem levantava para ver se estava tudo bem era eu. Do bem, né, amor? Do bem da mamãe, ela não deixava. Não deixava. Não deixava. Aí no segundo bebê, já aprendi. Não era mais mãe de primeira viagem, né? Falei, não, vamos lá que você vai me ajudar. Mas não foi por falta de interesse, né? Mas porque realmente, na primeira gravidez eu não deixava ele participar. No segundo eu falei, não, é importante até pro pai também, né? Fazer parte disso e o bebê sentir que o pai também tá ajudando, tá cooperando. E quando o homem não tem esse tipo de iniciativa, isso também gera algo, é uma frustração. Sim, é verdade. Na mulher, porque ela se sente sobrecarregada. É como se, muitas vezes eu acredito que, como que elas se sentem? É como se o parceiro olhasse pra ela e falasse assim, mas você é a mãe, você que tem que fazer isso. Não acredito que você não tá dando conta. Você fica em casa só pra fazer isso. Só, né? Só pra fazer isso. E eu chego, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado, então eu tenho mais é que dormir. E infelizmente a gente sabe que tem muito homem que pensa assim. Sim. Né? Então quando a mulher recebe isso, com certeza não é isso que ela estava esperando receber. Sim. E mais uma vez vem aquela frustração e às vezes o sentimento de solidão. Mas você sabe por que eu acho que... Eu acho não. Você sabe o que eu vejo que mais prejudica? É que muitas vezes o homem acaba entrando na questão do orgulho de não pedir ajuda para resolver essa questão. É verdade. Se todo homem que sente que está com algum problema, que está causando algum problema emocional, alguma questão de insegurança na esposa, se ele procurasse ajuda, isso, vários relacionamentos teriam um outro rumo, não passariam por algumas crises que acabam passando, porque o homem procurou ajuda. Eu sei, eu vivo e falo isso e para todos os cantos onde eu vou, de que o homem ele é o cabeça da casa. Então ele tem que pensar nesse momento pela casa, ele tem que pensar pela esposa, ele tem que pensar pelo filho, ele tem que pensar na situação. Então a estrutura que a gente tem que ser usada a nosso favor agora. Da mesma forma que a mulher ela é mais intuitiva, ela tem o sentimento, o homem pelo fato de ser o cabeça e de ter uma questão mais racional nesse ponto, ele tem que ser o racional, então ele tem que pensar em soluções para que a esposa se sinta bem, se sinta acolhida, que ela se sinta amada nesse tempo. Então a dica que eu acabo dando nesse momento é que o homem tem uma total interação em trazer a mulher para um outro sentido, sentimento, para um outro time e curtirem essa questão da gravidez. Né? O Ben, eu lembro que o Ben ele teve um dia que ele chorou a noite toda. Começou a chorar 11 horas, ele só parou às 7 horas da manhã. E ela estava dormindo. E eu, com o neném no colo, não sabia o que fazer, já tinha jogado ele para cima, já tinha E aí você sentiu esse cansaço mental que a gente sente, da coisa da... Eu não sei nem te dizer o que eu senti. Você não sabe mais o que fazer. Eu não sei nem te dizer o que eu senti, porque é como se eu tivesse atordoado, já não... Sabe, você começa a pensar, fala, meu Deus, e ela passa isso às vezes o dia todo.
Quando dá uma crise de choro durante o dia e ela tem que ficar com ele ali e tal, e fazendo as coisas. Eu quase fui e comprei aquele negócio da internet lá, que você colocava o peito aqui e dava, não, vem aqui. Vem aqui que eu vou colocar você. Eu me lembro aqui. de algumas situações que eu deitava, mas dava... Eu já durmo fácil, mas dava um minuto. Eu tava acabada, esgotada, não sabia de onde tirar energia. Você sabe um filme que a gente indica, que por mais que seja um desenho, mas a gente mostra muito a questão de família, de casal, é o Shrek 3. Ah, tá. E ele mostra quando os filhos chegam, e justamente essa cena. Então, meu amor, hoje nós vamos aí... Os dois já estão dormindo, porque deitou e dormiu. E mostra isso. E eu particularmente pude entender um pouco mais. E quando você faz isso, você entende. Se você ficar mais longe, e hoje a gente tem justamente, eu acho que tinha que ter essa licença paternidade. É verdade. O homem deveria ficar com a esposa pelo menos uns 2 meses. Se a gente não deixa o homem cuidar, ele nunca vai sentir também o que a gente sente. Exatamente. E Gi, uma coisa que eu aprendi, eu falo isso muitas vezes para pessoas que querem cuidar de pessoas. Eu aprendi a ser pai a primeira vez que eu segurei a mamãe no colo. Quando eu digo aprendi, assim, começou a nascer um sentimento de falar, meu Deus, eu tenho realmente que fazer esse negócio acontecer. Olha esse ser que veio parar no meu braço. Então, assim, Se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Eu tive o privilégio de dar o primeiro banho na mamãe. Lá na maternidade, logo que aconteceu, quando nasceu, aí eu já peguei, fui, dei o primeiro banho, fiquei ali curtindo. E ali, e até eu lembrei agora, fazia tempo que eu não lembrava. Foi uma experiência fantástica. De ser o primeiro a pegar minha filha no colo. E ali foi tanta coisa que passou na minha cabeça. Do futuro que eu ia dar pra ela. De como a gente ia correr junto na praia. De como a gente ia jogar bola. Que eu queria ensinar ela a tocar violão. Que eu queria que ela... E isso muda a gente. Quer dizer, é preciso deixar com que o marido participe para que essa trazer, paternidade, né, também nasça nele. Porque a mulher, de uma certa forma, gerou. Mas o homem estava externo, então ele tem que aprender sempre num externo. Outro tempo, né? Muito interessante. Então, olha, meninas, já aproveita, chame aí o seu marido, porque esse vídeo aqui promete, você tá vendo, né? Tem mais, não acabou não, tá? Esse aqui é forte, gente, olha. Tenho uma tristeza tão profunda que choro toda vez que me olho no espelho. Tenho vontade de morrer. Meu Deus. Aí eu acho que eu vou falar um pouquinho da relação de corpo e da autoestima, mas eu quero que vocês complementem como está esse casamento, né? Uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas em palestras é que a mudança do corpo faz com que a mulher também tenha uma perda de identidade visual, de autoimagem. Existe uma autoimagem da gente se olhar no espelho, se gostar, se achar bonita, se arrumar para o marido. A gente viveu tudo isso, né? Quando namorou, casou, e depois, no momento da gravidez, já começa um certo abalo com essa autoimagem, principalmente se você engorda muito. Tem muitas mulheres que têm até uma camuflagem, sabe? Elas não querem declarar que elas não se sentem bem grávidas. Não sei se vocês já atenderam alguma grávida, mas eu pego muito isso. Eu não me gosto grávida. E tem outras que se amam, essa autoimagem está bem trabalhada. Então, quando eu identifico que ela não está legal com a autoimagem dela, se sentindo bonita na gravidez, eu sei que esse é um passo para que ela não se sinta bem com o seu corpo pós-gravidez. E quando ela se depara com aquela imagem toda desfigurada, uma barriga disforme, distante daquilo que ela tinha de corpo antes da gravidez, começa aí o seu problema de relação com o espelho. Então, o programa a gente trabalha justamente isso, né? A recuperação do corpo, e eu vejo ali um resgate de autoestima, e vejo também o quanto que essa autoestima abalada anteriormente vai atrasar uma melhora do corpo dela. Então, parece que
os resultados ficam ali presos, sempre tem um problema ou outro. Então, hoje eu relaciono de uma forma direta essa autoestima dela com a recuperação do corpo dela. Se ela consegue recuperar essa autoestima, vai sendo trabalhada, vai sendo recuperada. E por outro lado, eu fico pensando, uma mulher que se enxerga assim, né? Como está o relacionamento? Na minha primeira gestação, assim que eu ganhei, né, você se olha no espelho e você leva um susto. Eu levei um susto. Eu lembro que para sair da maternidade, a minha mãe falou assim, você tem que sair dentro dessa cinta.